Boa noite a todos. Gostaria de me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Cristiane Dutra, sou coordenadora da área de Direito Administrativo do Escritório Brasil Salomão e Matos. E junto com a doutora Fernanda Bonella e o doutor Guilherme Cardoso, nós acompanhamos aí as ações dos servidores da Sojures. Então, ao longo aí dessa pandemia, em que nós verificamos uma série de ameaças aí aos direitos dos servidores, nós fizemos vários estudos, fizemos uma live sobre a questão da Lei Complementar 173, que congelou salários, proibiu a contagem de tempo para aquisição de benefícios, em cima do ato normativo também que foi editado pelo TJ, em parceria com o MP e o TCE. E, de nossa parte, nós adotamos 3 medidas muito importantes em prol da defesa dos direitos de vocês. A primeira delas, que foi uma ação no âmbito essencialmente para atacar a norma violadora desses direitos, foi uma ação direta de inconstitucionalidade contra o ato normativo do TJ, que, acatando a diretriz estabelecida pela Lei Complementar 173, determinou que nenhum tempo de serviço fosse contado a partir da edição daquela norma. Então, nós entendemos que, além do congelamento de salários, a questão desse congelamento do tempo, né, aquisitivo para contar na vida do servidor, para aquisição do seu quinquênio, da sua sexta parte, era uma arbitrariedade que não poderia passar em branco. Então, nós entramos com essa medida direto no Tribunal de Justiça. Atualmente, o status dela ainda aguarda pronunciamento do tribunal. Ainda não temos uma definição. Estão sendo instruídas com as manifestações da Procuradoria, do Ministério Público, e ainda aguardamos uma definição por parte do Tribunal de Justiça. Paralelamente, nós também ingressamos uma ação já exitosa em termos de deferimento liminar, uma ação civil pública, que essa tem efeitos concretos na vida do servidor associado da Sojures. Na data do ajuizamento da ação, todos os servidores já têm os benefícios dessa ação. Depois eu posso falar um pouco mais, se o tempo permitir aqui, sobre os servidores que ingressaram após, nós já temos uma solução também. É uma ação com o mesmo objeto, mas não apenas pedindo a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo, mas pedindo que se implemente efetivamente a contagem desse período, que pelo ato normativo estaria suspenso até o final do ano que vem, mas todos aqueles que entre março, abril aí de 2020 até dezembro de 2021, todos aqueles que completassem os seus períodos aquisitivos, para aquisição dos benefícios, eles pudessem ter isso implementado em holerite e, tão importante quanto, esse direito de tempo de serviço reconhecido, porque a norma, inclusive, ela suspende esse tempo como se o servidor sequer estivesse trabalhando. Nós entendemos que isso é um absurdo, porque o servidor está prestando o seu serviço, ele tem uma garantia de aquisição desse tempo de serviço e não pode vir simplesmente um ato normativo e suspender isso. Então, são 2 brigas, entendam. A primeira briga é que esse tempo efetivamente conte, e segundo, para que ele seja efetivamente implementado. Nesse sentido, nós conseguimos eliminar, o juiz entendeu que sim, que esse tempo deve ser contado para todos os efeitos. No entanto, infelizmente, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo entrou com uma suspensão da liminar, direta, uma ação direta no Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, numa ação paralela, suspendeu os efeitos da liminar e o juiz estendeu para a nossa ação. Então, uma outra entidade, uma entidade da educação, entrou com uma medida muito similar, não contra o ato normativo 1, mas contra a Lei 173, e o juiz de ofício falou, concedo a liminar. No entanto, considerando uma decisão prévia do Tribunal de Justiça, eu já suspendo os efeitos da liminar. Então, o que hoje nós temos de concreto? Nós temos uma garantia de contagem de tempo, só que a implementação disso ainda está suspensa. E por que eu digo com toda tranquilidade que nós temos uma garantia? O próprio Tribunal de Justiça, quando suspendeu a primeira liminar, dada lá para a turma da educação, ele já deixou uma brecha muito importante para a gente, que a gente vai usar como ferramenta de defesa dos direitos dos servidores, né, em relação aos quais nós não abriremos mão. Ele já deixou linkado o seguinte, olha, eu suspendo a liminar, mas
a qualquer momento, esse direito pode ser computado após esse período pandêmico tão delicado na vida do governo do Estado, que tem investido muito em relação aos tratamentos, recursos e etc. Então, o tribunal ele não afastou a contagem de tempo, e o ato normativo afastava essa contagem de tempo. Então, nós já temos uma apreciação de mérito antecipada, e nós já vamos fazer uso disso em todos os recursos. Estamos elaborando um recurso contra a decisão que suspendeu os efeitos da liminar, mas nós podemos já, de logo, dizer que nós temos uma antecipação do entendimento do próprio tribunal de que esse período não será um período morto na vida do servidor. Ele será um período contado para todos os efeitos, ainda que a implementação não se dê de imediato. Então, essa eu reputo uma boa notícia no momento. Vamos brigar para a implementação imediata, evidentemente, mas, de qualquer maneira, a gente já tem aí uma luz de que o tribunal vai reconhecer esse período, ainda que em implementação posterior na vida efetiva aí dos servidores. A terceira ação que nós ingressamos foi a ação da chamada, vou colocar entre aspas, a greve sanitária, né? Porque nós temos também um provimento do TJ determinando o retorno às atividades presenciais, e detectamos que várias unidades do interior, as que me chegaram foram mais as de interior, que sequer tem álcool em gel nas entradas, não tem as divisórias de acrílico, desculpem, nos cartórios. Então, não tem como filtrar o atendimento ao público e a adequada higienização para proteção em relação ao alastramento desse vírus, que é um vírus desconhecido. Nós temos alguns indicadores em relação a ele, muitas mortes, fizemos nosso minuto de silêncio aí em relação ao colega da associação, nós lamentamos profundamente e não podemos brincar. Então, assim, ou o Estado fornece insumos suficientes e necessários a um controle adequado para o retorno, ou não há que se falar em retorno. Então, ninguém se nega neste momento a trabalhar, não é este o foco, porque nós temos, inclusive, uma produtividade grande que já foi demonstrada, né, dos próprios servidores, o próprio tribunal tem veiculado isso no seu site, e nós não podemos determinar esse retorno ao trabalho sem a adequada medida sanitária para que isso seja feito com segurança, não só dentro dos estabelecimentos do tribunal, mas também a questão dos acessos, né? Muitos servidores públicos que vão de transporte público e se submetem a um risco que nós não gostaríamos, porque ainda não temos condições de combater esse vírus da maneira adequada. Então, nessa medida da greve sanitária, ainda não temos pronunciamento, tá? Ela é uma medida recentemente ajuizada, está aguardando a análise liminar, já agendamos despacho com o juiz, foi distribuído em São Paulo, e estamos aguardando essa definição. Então, para deixar claro, as medidas que nós tomamos foram nessas 3 frentes, e já temos uma medida exitosa com um precedente muito importante para o servidor, e temos que aguardar aí o tempo da justiça para as definições já de mérito e desse retorno presencial ou não. Então, gostaria de agradecer a confiança aí da Sojures em nosso trabalho, a colaboração do Guilherme Cardoso e da Fernanda Bonella, que são da nossa equipe aqui do Brasil Salomão. Estamos à disposição de vocês. Sei que muitas dúvidas podem surgir, estamos à disposição. A Sojures sempre nos comunica, né, as dúvidas, nosso canal de e-mails, telefones, WhatsApp, enfim. Então, o que não for possível responder neste momento, que temos muitas pautas, como o Alemão antecipou, nós temos os nossos outros canais que estarão abertos aí para comunicação. Então, basicamente, são as ações nossas, que é um resumo aí do que nós fizemos, Alemão. Doutora, por gentileza, antes de eu só passar para a doutora Fernanda e para o doutor Guilherme se apresentarem, eu gostaria que a senhora pudesse falar a respeito daqueles que se associaram à entidade, por gentileza, né, após a distribuição. Obrigado. Sim, desculpa, bem lembrado. Em relação a lei da ação civil pública prevê que o benefício é extensivo a todos os que estavam vinculados na data do ajuizamento da ação. No entanto, para aqueles que ingressaram depois, nós vamos solicitar ao juiz
que faça uma publicação, que tem uma previsão também na Lei da Ação Civil Pública, tem uma publicação de um edital para aqueles que quiserem entrar como litisconsortes possam se habilitar nos autos e ter os benefícios da ação estendidos a ele. Traduzindo, vamos aguardar apenas o momento processual mais oportuno, porque isso entendemos que é feito num único momento processual, tá? Existe muita controvérsia, então o mais seguro é que a gente faça isso em um momento processual, para que a gente habilite os servidores que ingressaram após o ajuizamento da demanda numa tacada só, vamos colocar assim. Então, como a gente ainda está discutindo os efeitos dessa liminar, a suspensão e etc., a gente vai aguardar isso ser sedimentado para que a gente possa provocar o judiciário num momento um pouco menos tumultuado, né, após essa definição da liminar, e habilite os novos associados de uma vez, juntando procurações individuais, e aí, neste momento, eles não estarão representados pela associação como substituta, mas individualmente, outorgando a nós procurações individuais. Fazemos essa habilitação nos autos, aguardamos o deferimento e a tutela será, então, estendida a todos aqueles litisconsortes que ingressaram posteriormente no pleito. Essa é a solução que nós, após muitos estudos, entendemos viável, ela tem permissivo legal e aguardamos apenas esse momento processual mais oportuno para implementação. Alemão. Obrigado, doutora Cristiane.